Você está no lugar certo se quer descobrir o que realmente acontece quando o Espírito Santo toma o controle da sua vida. Não estamos falando de pequenas mudanças, mas de transformações profundas que revolucionam quem você é e como você vive. A maioria das pessoas nem imagina o poder que existe em se entregar completamente ao Espírito Santo. Você já parou para pensar o quanto sua vida pode mudar quando essa presença divina te domina por completo? O que muitos acreditam ser apenas uma experiência distante pode, na verdade, ser uma revolução interior, capaz de transformar até os desafios mais difíceis em oportunidades de crescimento. E o melhor de tudo, os resultados são rápidos e poderosos. Prepare-se, porque a cada sinal, você verá o Espírito Santo agindo de forma surpreendente na sua vida. Imagine acordar todos os dias com uma certeza tão sólida que nem as preocupações da vida conseguem abalar. É como se, mesmo em meio ao mar de incertezas, houvesse uma âncora firme, invisível, mas presente. Essa confiança vem de uma compreensão interior, uma segurança que transcende o comum. Aquela sensação inabalável de que, independentemente dos desafios que possam surgir, existe uma força maior te protegendo. E isso não é sobre não ter problemas, mas sim sobre saber que, aconteça o que acontecer, você está protegido por algo além do entendimento humano. A verdadeira confiança na salvação faz você andar pela vida com o coração em paz, sabendo que o futuro já está garantido. Muitas vezes, a confiança na salvação se revela nas pequenas decisões diárias. Quando você escolhe não se preocupar excessivamente com o amanhã ou com as situações que estão fora do seu controle, porque algo dentro de você diz, tudo vai dar certo. Pense naquele amigo que enfrenta situações complicadas, mas nunca perde o sorriso no rosto. Ele não faz isso por não ter problemas, mas porque encontrou uma paz que transcende os obstáculos. A segurança de quem confia na salvação é como uma blindagem emocional, protegendo das tempestades que o mundo joga. Assim, essa confiança não nasce do dia para a noite. Ela é cultivada com o tempo, à medida que a pessoa se abre para essa experiência espiritual. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, você tem medo de cair, mas, com prática, vai ganhando equilíbrio e segurança. A pessoa começa a perceber que sua fé não é algo abstrato, mas uma força real que guia suas decisões, influencia suas emoções e proporciona uma sensação de pertencimento ao que é eterno. Com o tempo, essa certeza passa a permear cada aspecto da vida, desde as decisões mais simples até os momentos de maior provação. E assim, a confiança na salvação não só proporciona uma paz interior, mas também guia a forma como você interage com o mundo. Aquela segurança silenciosa começa a moldar suas escolhas, permitindo que você viva com mais coragem, autenticidade e leveza. E essa jornada, quando plenamente abraçada, se transforma na base para outras mudanças profundas na vida, como a transformação do caráter, onde o verdadeiro crescimento começa a acontecer. Vamos falar sobre o segundo sinal, a transformação do caráter. Quando o caráter de alguém começa a mudar, você percebe atos de bondade e paciência surgindo em situações onde antes prevaleciam a irritação e o egoísmo. Essas mudanças indicam que a pessoa está se alinhando a valores espirituais superiores. A transformação pode ser sutil no começo, mas reflete uma evolução interna que impacta cada decisão, demonstrando um caráter que está sendo moldado por algo maior. Um exemplo prático é quando alguém, que antes se irritava com facilidade em situações estressantes, começa a agir com calma e paciência. Pense em uma pessoa que, em vez de se enfurecer no trânsito, decide manter a serenidade, ciente de que aquele momento não é digno de tirar sua paz. Essa paciência emergente é um sinal claro de que a transformação do caráter está em andamento. O egoísmo vai perdendo espaço, e a empatia começa a dominar suas ações, criando uma mudança genuína. Essa transformação também se reflete nas interações com os outros. Ao invés de reagir com impaciência ou julgamento, a pessoa começa a demonstrar mais compaixão e apoio. Imagine alguém que, ao ser criticado, escolhe não retaliar, mas responde com compreensão e calma. Essas pequenas decisões diárias revelam um caráter em evolução, onde o foco deixa de ser o ego e passa a ser o bem maior, tanto para si quanto para os outros. Esse é um processo gradual, mas cada escolha reflete essa nova direção de vida. Essa mudança no caráter prepara a pessoa para algo ainda maior. À medida que a transformação interna se aprofunda, surge uma paixão e um poder para a evangelização. Esse desejo crescente de compartilhar essas verdades espirituais se torna irresistível, e a pessoa começa a sentir que precisa comunicar o que tem aprendido ao mundo. Vamos falar sobre o terceiro sinal, a paixão e o poder para evangelizar. Imagine uma pessoa que sempre foi reservada, que evitava falar sobre sua fé, mas, de repente, começa a sentir um impulso incontrolável de compartilhar sua crença com todos ao seu redor.
Isso não é fruto de uma simples mudança de opinião, mas de uma transformação interior profunda. A evangelização passa a ser vista como um chamado, e a pessoa encontra uma coragem que jamais imaginou ter, mesmo diante de receios antigos de julgamento ou rejeição. Esse desejo de evangelizar é algo que surge naturalmente, como se a pessoa não conseguisse mais conter dentro de si o que aprendeu e experimentou. Um bom exemplo disso é alguém que, após ter vivido uma experiência espiritual intensa, sente a necessidade de contar para os amigos, colegas de trabalho ou até desconhecidos o que descobriu. Essa paixão, antes ausente, agora impulsiona suas ações, guiando suas conversas de uma forma autêntica e sem forçar nada. As palavras fluem, e as oportunidades de falar sobre a fé surgem de maneira espontânea. E não é apenas a paixão que cresce, mas também o poder para comunicar essa mensagem de forma impactante. O medo do julgamento é substituído por uma confiança genuína de que aquilo que está sendo compartilhado tem valor, independentemente da recepção. A pessoa começa a entender que o ato de evangelizar não é sobre forçar uma crença, mas sim sobre espalhar uma mensagem de esperança. Esse poder de comunicação transforma até as conversas mais simples em momentos significativos, onde a espiritualidade se torna o centro de atenção. À medida que a pessoa abraça esse poder para evangelizar, percebe que algo maior está acontecendo dentro dela. Essa paixão e força não apenas afetam os outros, mas também a fortalecem espiritualmente, tornando sua fé mais robusta. E em momentos de oração, essa conexão espiritual se aprofunda ainda mais, levando um fenômeno único, o falar em línguas, onde as palavras falham e uma linguagem espiritual toma o lugar. Vamos falar sobre o quarto sinal, falar em línguas. Imagine estar em um momento profundo de oração, onde as palavras comuns parecem não ser suficientes para expressar o que você sente. Então, uma linguagem espiritual começa a fluir, como se algo mais profundo estivesse se comunicando além das palavras convencionais. Falar em línguas é um fenômeno que muitos descrevem como uma conexão direta com o divino, em que os sentimentos mais intensos são expressos de uma forma que transcende a razão e o intelecto. Esse sinal pode surgir inesperadamente, e quem o experimenta muitas vezes sente como se estivesse sendo conduzido por algo maior. Um exemplo prático seria durante uma reunião de oração, onde alguém começa a sentir uma emoção tão forte que as palavras comuns já não bastam. Nesse momento, uma nova linguagem surge, uma que não é aprendida, mas que flui do espírito, criando uma conexão única com o divino. É como se a pessoa estivesse, de alguma forma, falando a língua dos anjos, permitindo que seu espírito comunique aquilo que o intelecto não consegue. Falar em línguas não é algo que pode ser forçado ou ensinado. É um dom que se manifesta naturalmente quando a pessoa está em profunda sintonia espiritual. Quando esse momento acontece, o indivíduo sente uma liberdade inigualável, pois as barreiras do intelecto e da linguagem humana são quebradas. A experiência de falar em línguas pode ser comparada a uma explosão emocional que vai além das palavras, permitindo que o espírito se expresse de maneira pura e intensa. Esse sinal é um convite para mergulhar ainda mais fundo na própria espiritualidade. E essa experiência não apenas conecta a pessoa ao divino, mas também a transforma de dentro para fora. A cada momento de oração em línguas, há um fortalecimento espiritual que ocorre, como se o indivíduo estivesse sendo recarregado. E conforme essa conexão cresce, o amor por Jesus se torna cada vez mais evidente, levando-nos ao próximo sinal, o amor profundo por Jesus, que transborda em cada aspecto da vida. Vamos falar sobre o quinto sinal, o amor profundo por Jesus. Quando esse amor se manifesta, ele transborda de tal forma que passa a permear todas as áreas da vida de uma pessoa. Imagine alguém que, ao falar sobre Jesus, faz isso de maneira natural e sincera, sem esforço ou forçação. As palavras vêm de um lugar de carinho e devoção genuínos, e isso é sentido por todos ao redor. O amor por Jesus não é apenas algo que se expressa em momentos religiosos, mas em cada pequena ação e decisão do dia a dia, tornando-se um reflexo constante do que há dentro de si. Esse tipo de amor se manifesta em atitudes cotidianas. Pense em alguém que, ao invés de reagir com irritação ou julgamento, escolhe agir com compaixão e paciência. Esse é o amor profundo por Jesus em ação. Ele não é simplesmente uma emoção, mas uma forma de viver, onde cada gesto reflete essa devoção. A pessoa começa a tratar os outros de maneira diferente, com mais bondade e menos egoísmo, pois o amor que sente por Jesus a impulsiona a viver de acordo com seus ensinamentos. Mais do que palavras, o amor profundo por Jesus se revela em escolhas práticas. Imagine alguém que decide dedicar parte de seu tempo ajudando outras pessoas ou apoiando causas que fazem a diferença na vida dos menos favorecidos. Esse tipo de atitude é um reflexo desse amor, que não consegue ficar apenas no nível emocional. Ele se traduz em ações concretas, em um desejo constante de seguir os passos de Jesus.
A vida passa a ser um testemunho vivo desse amor, que influencia e inspira todos ao redor. E quanto mais profundo esse amor se torna, mais clara fica a verdade espiritual que o acompanha. O amor por Jesus não apenas transforma as emoções e comportamentos, mas também traz uma nova compreensão da verdade divina, que revela um conhecimento claro e crescente das Escrituras e do propósito espiritual. Vamos falar sobre o sexto sinal, o conhecimento da verdade. Quando uma pessoa começa a entender profundamente as Escrituras e as verdades espirituais, é como se um véu fosse retirado de seus olhos. De repente, passagens que antes pareciam confusas começam a fazer sentido, e um novo entendimento surge, guiando suas escolhas e sua forma de ver o mundo. Esse conhecimento não é algo meramente intelectual, mas uma revelação contínua que ilumina a vida de maneira prática e transformadora, trazendo clareza e propósito. Esse sinal se manifesta quando a pessoa começa a perceber que a verdade espiritual não é apenas uma ideia abstrata, mas uma força que orienta suas decisões. Por exemplo, alguém que antes tinha dúvidas sobre como agir em certas situações, agora encontra respostas claras nas Escrituras, compreendendo como aplicá-las em sua vida diária. Esse conhecimento traz segurança e direção, ajudando a pessoa a viver de acordo com princípios que vão além do entendimento humano. Cada nova descoberta espiritual fortalece sua fé e aprofunda sua compreensão da realidade divina. Com o tempo, esse conhecimento vai se expandindo, revelando camadas mais profundas da verdade. Pense em alguém que, ao estudar as Escrituras, começa a conectar pontos que antes pareciam desconexos. O entendimento se torna mais completo, e a pessoa começa a ver o mundo através de uma lente espiritual mais clara. Esse processo de revelação contínua faz com que a vida passe a ter mais sentido, e o que antes parecia complicado agora se torna simples e evidente. A verdade divina guia cada passo, oferecendo respostas e mostrando o caminho a seguir. E quanto mais a pessoa mergulha nesse conhecimento, mais sua vida começa a refletir essa nova compreensão. As tentações e enganos do mundo perdem força, e surge um desejo crescente de viver em santidade. Esse conhecimento da verdade é o que prepara o coração para abraçar o próximo sinal, a santidade, uma vida marcada pela integridade e pela pureza nas escolhas diárias. Vamos falar sobre o sétimo sinal, a santidade. Quando uma pessoa começa a viver em santidade, suas escolhas diárias passam a ser guiadas por um desejo profundo de pureza e retidão. O que antes era atraente ou tentador, agora causa repulsa. Viver em santidade não é simplesmente seguir regras, mas alinhar o comportamento com princípios espirituais elevados, rejeitando as distrações do mundo e abraçando o que é bom e verdadeiro. É um processo contínuo de refinamento, onde cada decisão reflete um compromisso crescente com o que é divino. Essa mudança de comportamento se revela nas pequenas ações do cotidiano. Imagine alguém que, diante de uma oportunidade de agir de forma desonesta, opta por fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Esse é o reflexo da santidade, uma vida vivida com integridade, não porque é fácil ou conveniente, mas porque há um compromisso com algo maior. A santidade transforma o jeito de ver o mundo e de se comportar dentro dele, tornando cada momento uma oportunidade de honrar os princípios espirituais. À medida que a santidade se aprofunda, as tentações perdem o poder que antes exerciam sobre a pessoa. O que antes parecia irresistível agora é rejeitado sem esforço, pois o coração está focado em algo mais elevado. Um exemplo claro seria alguém que, diante de uma escolha moral difícil, decide não ceder à tentação, sabendo que a recompensa espiritual vale mais do que o prazer momentâneo. Essa vida de santidade é construída de decisão em decisão, sempre buscando alinhar os pensamentos, palavras e ações com os valores divinos. E viver em santidade traz uma clareza espiritual que permite discernir o que é certo e o que é errado com mais facilidade. Esse caminho, assim, exige uma percepção aguçada para as influências ao redor, o que nos leva ao próximo sinal, o discernimento espiritual, onde a pessoa começa a enxergar além das aparências e identificar as verdades ocultas nas situações e nas pessoas ao seu redor. Vamos falar sobre o oitavo sinal, o discernimento espiritual. Quando alguém começa a desenvolver esse dom, é como se seus olhos espirituais se abrissem para detalhes que passariam despercebidos para os outros. O discernimento espiritual permite que a pessoa enxergue além das aparências e perceba as intenções e realidades que se escondem nas situações e nas pessoas ao redor. Esse sinal se manifesta como uma intuição aguçada, guiando as decisões de maneira sábia e protegendo de enganos. Quem tem esse discernimento consegue identificar o que é verdadeiro e o que é uma distração ou armadilha. Imagine estar em uma reunião ou conversa, e algo dentro de você começar a indicar que há algo errado, mesmo que tudo pareça normal. O discernimento espiritual age como um radar, captando sinais sutis que indicam a verdadeira natureza das coisas. Um exemplo prático seria perceber que uma oportunidade que parece boa à primeira vista
na verdade, está repleta de perigos ocultos. Esse discernimento ajuda a pessoa a evitar escolhas impulsivas ou prejudiciais, guiando-a com sabedoria e clareza. À medida que o discernimento espiritual se aprofunda, ele também permite que a pessoa identifique as influências espirituais que estão atuando em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Isso inclui reconhecer quando algo está tentando desviar seu foco ou quando está sendo guiada em uma direção que não condiz com seus princípios. Esse discernimento não é apenas para evitar erros, mas também para perceber oportunidades divinas que de outra forma poderiam passar despercebidas. Assim, a pessoa se torna mais sensível às mensagens e sinais espirituais, fazendo escolhas mais alinhadas com a verdade. E essa capacidade de discernir não só protege a pessoa de enganos, mas também a fortalece em momentos de crise. Quando tudo parece incerto, o discernimento espiritual traz clareza e direção, garantindo que a pessoa tome as decisões corretas. E é justamente em momentos de dificuldade que outro sinal se revela de forma intensa: o conforto espiritual, uma paz profunda que surge mesmo nas piores tempestades. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Vamos falar sobre o 9º sinal, o conforto espiritual. Em momentos de crise, quando tudo parece desmoronar, surge uma paz inexplicável que toma conta do coração. Esse conforto não vem de circunstâncias externas, mas de uma fonte interna e divina, que renova as forças e traz serenidade mesmo diante dos maiores desafios. É como se, no olho do furacão, houvesse um lugar seguro onde o medo e a ansiedade não têm espaço. O conforto espiritual é o que permite a pessoa enfrentar os momentos mais difíceis com confiança e resiliência, sabendo que não está sozinha. Esse tipo de conforto se manifesta em situações que, para a maioria, seriam desesperadoras. Imagine alguém que, em meio a uma perda ou a uma grande dificuldade financeira, encontra uma paz que desafia a lógica. Enquanto os outros se perguntam como ele consegue manter a calma, a resposta está na sua conexão com algo maior. Esse conforto é um presente que fortalece o espírito e traz clareza, permitindo que a pessoa enfrente a tempestade sem se desesperar, sabendo que as coisas vão se resolver no tempo certo. O conforto espiritual também se revela na capacidade de suportar desafios com uma serenidade que surpreende até a própria pessoa. Um exemplo claro seria alguém que, diante de um diagnóstico médico complicado, sente uma paz interior que vai além das palavras. Não é que o problema desapareça, mas a forma de encará-lo muda completamente. Esse conforto traz a certeza de que, independentemente do resultado, tudo está sob controle de uma força maior. Essa tranquilidade permite que a pessoa mantenha a cabeça erguida e o coração firme, mesmo nas situações mais sombrias. E é justamente nos momentos em que não há mais palavras que surge o próximo sinal: a intercessão, quando a pessoa se sente envolvida por uma força espiritual que ajuda a orar, mesmo quando não sabe o que pedir. Agora que você já conhece as incríveis coisas que acontecem quando o Espírito Santo domina sua vida, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Está pronto para permitir que ele transforme cada aspecto do seu ser? Pense em como sua vida pode mudar se você se abrir para essas experiências. Imagine viver com mais paz, mais discernimento e uma conexão profunda com o divino. Quais passos você pode dar a partir de hoje para permitir que o Espírito Santo atue com mais liberdade em sua vida? Se você deseja continuar nessa jornada de crescimento espiritual, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Assim, você vai continuar aprendendo como permitir que o Espírito Santo te guie de forma plena. E, antes de sair, não se esqueça de assistir ao vídeo que vai aparecer na tela agora, onde você vai aprender ainda mais sobre como viver essa transformação espiritual todos os dias. Continue buscando, porque a jornada só está começando.